Fala pessoal do Santo Antônio, tudo bem? Prazer, eu sou o Ricardo Afonso, trabalho na área financeira aí já há uns 15 anos mais ou menos. Eu vim aqui para trazer algumas dicas aí para vocês de como que eu posso, de como ajudar um pouquinho aí cada um de vocês no dia a dia com suas finanças pessoais. E hoje o meu objetivo aqui é deixar 3 grandes dicas aqui para vocês evitarem aí se perderem aí nas finanças pessoais, tá bom? Então, vamos lá. E o que é educação financeira? Resumidamente, é a melhor forma de como você conseguir utilizar o seu dinheiro e fugir de qualquer dor de cabeça que a gente possa aí se enrolar no nosso dia a dia, tá bom? Nada mais, nada menos, é isso, educação financeira, quando você ouvir por aí, tá legal? Eu queria trazer um pouquinho antes, para mostrar para vocês o quanto que é importante esse tema de educação financeira, um pouquinho de números que acontecem no nosso país. Para vocês terem ideia, hoje, segundo o Serasa, temos hoje cerca de 67 milhões de pessoas que estão com o nome negativados por dívidas no nosso país. É muita coisa. O nosso país hoje deve ter cerca de 215, 220 milhões de pessoas e a gente está falando de 66%. 66 milhões de pessoas com o nome negativado. Então isso é muito grave. E por que que isso daí, hoje no Brasil, é um número tão alto de pessoas negativadas ou endividadas, digamos assim? Por que que acontece isso? Por alguns motivos. O nosso país, historicamente, vem de juros sempre altos, então juros caros, e é isso que significa juros altos. Então as pessoas acabam se enrolando e se atrapalhando nas dívidas. Isso é um dos motivos. Um segundo motivo, a gente tem um sistema financeiro muito complexo, cheio de regras, instituições, órgãos controladores, e isso vira uma bagunça, e isso faz com que essa bagunça jogue a favor dos bancos e não das pessoas. Então eles colocam a regra embaixo do bolso e aí a gente não lê aquelas letrinhas pequenas e isso acaba nos atrapalhando. Então isso também é um dos grandes motivos. E o último motivo disso acontecer, e na minha opinião é o principal, é a falta de educação financeira desde a escola. A gente não tem uma educação financeira na base. Então isso daí vai gerando um problema enorme quando as pessoas vão crescendo, querendo comprar coisas, criar famílias e tudo mais. Então isso daí precisa vir logo da base. Então isso daí é o que acontece hoje e é, na minha opinião, o principal problema. Vamos para a prática, pessoal. Quero agora deixar aqui as 3 melhores formas para ajudar vocês aí no dia a dia, para evitar qualquer problema financeiro que a gente possa vir a acontecer, tá bom? Então a primeira, quais são as melhores e piores dívidas? Como assim, Ricardo, melhores e piores dívidas? Você tá maluco? Existem sim melhores e piores dívidas, desde que ela seja bem controlada e seja uma dívida saudável, isso daí se torna uma dívida melhor do que algumas outras, e eu vou falar para você quais são. Segundo bloco aqui, eu vou falar sobre como se planejar. Ricardo, eu quero me planejar, me dá uma dica, me ajuda, eu vou falar para você. E o terceiro, eu quero aprender a investir o meu dinheiro. Eu vou te ajudar também um pouquinho falando de algumas dicas de como que você pode investir o seu dinheiro, tá bom? Então vamos lá para a primeira dica para ajudar vocês aqui, que é sobre as melhores e piores dívidas. Ricardo, quais são as melhores e piores dívidas? A pior dívida que existe hoje é a de cartão de crédito. O que é isso? É aquela fatura que veio com um valor de, sei lá, R$500 para você pagar nesse mês e falou: eu vou pagar aqui só o mínimo, eu vou pagar R$100, eu vou pagar R$200, os outros eu vou pagar daqui um mês, daqui 2 meses. Essa é a pior que tem. Você acredita que essa dívida, num ano, pode custar até quase 500%? O que isso significa? Se hoje você tem uma dívida de R$1.000, daqui um ano, isso daqui multiplicou por 4, por 5, virou 4 mil, 5 mil, e aí você entrou numa bola de neve. Então essa é a pior dívida. O que isso significa? Se você tem isso, mata isso logo de cara. Segunda pior dívida que a gente tem, cheque especial. O que é isso? É aquele limite que o banco te dá, e ele sabe que as pessoas gostam de usar, o famoso ficar no vermelho, a nossa conta corrente. O que acontece? Ficou no vermelho, o banco vai e te cobra juros. É o famoso cheque especial. Ele é a nossa segunda pior dívida que tem. Pode chegar a 150%, 200% no ano. Duplica. Vira uma bola de neve isso, tá bom? Terceira pior dívida, empréstimos bancários. Isso daí varia muito do perfil das pessoas. Então, por exemplo, eu simulei aqui recentemente uma para trazer aqui para vocês, só que eu só tinha o meu CPF, eu tinha que simular no meu CPF. Então, para vocês terem uma ideia, a taxa ao ano que o banco me cobrava era quase 60% ao ano. Então, de R$1.000, eu ia ter que pagar só de juros R$600. É muita coisa, pessoal. Não é aquelas que eu já comentei, mas ainda é muita coisa. É muito perigoso para a gente se enrolar. Quarta pior dívida, impostos federais e estaduais. O que é isso? IPVA é um imposto estadual, imposto de renda é um imposto federal, FIES, enfim. Aí a gente começa a entrar numa vasta lista de impostos que são bem perigosos. Por quê? Eles têm multas
altíssimas pelo não pagamento no dia. Então isso daí é uma dívida que também você tem que tirar ela da frente. Então nessa ordem que eu comentei, é a ordem que você tem que primeiro eliminar de alguma forma essas dívidas da sua rotina. E se vocês têm hoje alguma dessas dívidas, fica tranquilo, espera aí que eu vou falar para vocês e eu vou ajudar vocês a saírem delas, tá bom? Se você tem uma ou outra dessa, vamos escolher para eliminar a mais cara, tá legal? E a mais cara é a que custa mais por ano percentualmente, que é a taxa de juros, e não a que tem a maior dívida. Então, se eu tenho uma dívida hoje de R$1.000 que custa 5% no ano, e eu tenho uma dívida de R$100 que custa 20% no ano, eu tenho que eliminar essa daqui, que tem a taxa de juros mais cara, tá bom? Não é o valor total, é o valor do percentual de juros. Essa é a dívida mais cara que a gente tem que sempre colocar para eliminar e tirar da nossa frente, tá bom? E ainda falando sobre essas melhores e piores dívidas, o que aconteceu? A gente viu lá atrás que tem hoje 67 milhões de pessoas com nome negativados. Por que isso aconteceu, Ricardo? Por esses motivos que eu já havia comentado. O banco põe essas regras embaixo do braço e joga conforme o jogo, pessoas não têm controle, a gente não tem aquela educação na base, e pensando nisso daí, o Código de Defesa do Consumidor, ele sancionou uma lei chamada Lei do Superendividamento. O que é isso? Isso daí nada mais nada menos é o seguinte, algumas pessoas chegaram numa dívida tão grande que começa a passar o valor do mínimo para ela sobreviver. Então, o Código de Defesa do Consumidor, ele sancionou essa lei onde as pessoas conseguem entrar com processos de renegociação de dívida, de discussão com bancos. Então, eu não vou entrar em grandes poréns aqui da lei, mas pesquisa aí no Google depois Lei do Superendividamento. Se você tem hoje algum problema desse muito grande, pesquisa, procure aí o advogado e ele vai te ajudar com esse tema, tá bom? Vocês sabem o que é juros, pessoal? Eu vou tentar ser bem objetivo aqui. Juros, nada mais nada menos, é o preço que você vai pagar por utilizar o dinheiro que não é seu. Então, se alguém te emprestar um dinheiro, você vai ter uma taxa aí, que essa taxa chama hoje juros, tá bom? Então vamos lá, pessoal, para o nosso segundo bloco, que é como a gente vai se planejar para sair desse problema ou atingir algum objetivo que a gente tenha em termos financeiros, tá bom? Então, hoje a gente precisa pensar o que a gente quer. Então, quero ter uma casa, eu quero comprar um carro, quero fazer uma viagem. Vamos pegar um exemplo, que seja uma casa. A gente precisa detalhar o que é isso daí exatamente. Onde que ela fica, qual o bairro, quanto que custa em média, tem uma vaga na garagem, não tem vaga, enfim. Tira isso da cabeça, põe no papel. Pôs no papel, fecha os olhos, imagina você dentro dessa casa. O que isso te traz? Traz um sentimento bom? Pensa aí 2 segundinhos, fecha o olho e se imagina lá. Pensou aí? Imaginou você lá? Então, próximo passo. Vamos separar os seus recebimentos, que você tem hoje, salários e tudo mais, e quais são as suas despesas, né? Todos os pagamentos, boletos que eles sempre chegam. Vamos separar isso em 2 blocos. Como? Fixo e variável. Ricardo, o que é um recebimento fixo? É o seu salário. Ele fica ali todo mês, por exemplo, vai R$1.000, vamos supor. O que é um salário variável? É um salário que é comissionado, ou eu faço às vezes algum bico de final de semana, dou aula particular, enfim, isso daí é um recebimento variável, tá bom? Agora o outro bloco, são as despesas, os seus gastos fixos. O que é isso? É o seu aluguel, alguma prestação, ele vai estar ali sempre fixo e todo mês ele vai aparecer, o boleto vai chegar. E variável é o quê? Sua luz costuma variar, sua água, mercado, depende. Então eles costumam variar um pouquinho, tá bom? Então a gente separou aqui despesas e recebimentos fixos e variáveis. Separou? A partir daqui a gente vai ter que começar a anotar tudo que a gente tem hoje no dia a dia. Como assim? Fui no mercado, anota. Fui jantar fora, anota. E isso você tem que fazer com alguma frequência e colocar isso na sua rotina. Hoje tem aplicativos, tem gente que prefere no celular, tem gente que prefere às vezes até no antigo caderninho, como preferirem. Mas todo mundo tem hoje pelo menos um celular no bolso, não custa. Chegou ali, fui comprar um presente para minha esposa, um presente para o meu sobrinho. Anota em algum lugar, anota isso, porque depois eu vou te explicar o que vai acontecer com essas anotações, tá bom? Ricardo, é insuportável eu ficar anotando tudo, tá bom? Sabe aqueles comprovantes que a gente sempre fala, quer o comprovante, senhor? Não, não precisa.
A partir de agora você começa a falar, ah, sim, eu quero. Então você não vai precisar ficar anotando na hora. Então você pega, guarda, chega em casa, anota, ou vai acumulando e chega no final de semana e anota, mas o importante é ter tudo isso mapeado. Vai chegar uma hora que de tantas coisas que você foi anotando de despesas, a gente vai ter que agrupar essas despesas. Como assim? A gente vai ter que dar nomes. Então pensa o seguinte, se você foi 3 vezes jantar num lugar, a gente vai ter que agrupar isso como uma despesa, pode ser um lazer, então eu vou ter que separar e agrupar despesas de habitação, eu vou ter que agrupar despesas de transporte, agrupar despesas de lazer. Então dessa forma, depois que você foi anotando tudo, a gente vai ter que colocar nomes do que se tratam isso, porque depois você vai conseguir ter um mapeamento para onde que está indo todos os seus recebimentos e os seus gastos, tá bom? Então, Ricardo, você está falando para mim que eu vou ter que separar tudo e provavelmente vou ter que cortar o meu lazer? Não, calma, vamos lá. Vou te ajudar. Pensa o seguinte, separa um percentual ou algum valor. Então, se você ganha hoje 1.000 e sabe que dá para você gastar R$100, guarda esses R$100 na sua cabeça que vai ser para lazer. O resto, que são coisas mais ali do dia a dia, que você não costuma sair muito da rotina, não deve escapar tanto, mas esses R$100, às vezes, a gente se perde nele, né? A gente se perde porque é lazer, você fala, ah, eu mereço, e aí vai indo. Esses R$100, no final das contas, vira 300, 400 e você nem viu. Enquanto o resto das despesas, que são aquelas mais rotineiras, que não costumam variar tanto, estão ali. E aí você fala, meu, para onde que está indo o meu dinheiro? Então, guarda um valor na sua cabeça e aí vai se controlando ou vai tentando fazer um acompanhamento desse específico todos os dias ou semanalmente. Isso já vai te ajudar um pouquinho. Vamos lá. A gente fez aquele nosso planejamento, a gente registrou todos os nossos recebimentos, todas as nossas despesas, agrupamos em blocos, né? Demos nomes a esses grupos. Agora a gente vai precisar refletir ou avaliar sobre o que está acontecendo com as suas finanças. O que é isso? Sobrou? Faltou no final do mês? O que está acontecendo? Eu estou indo na linha do meu objetivo? Se o meu objetivo era poupar R$100 todos os meses, depois que eu fui fazendo esse exercício de anotar e consolidar tudo e ter esse acompanhamento, será que eu estou conseguindo atingir esse meu objetivo? Será que eu estou sendo fiel comigo mesmo? Se você não cumprir uma promessa ou não ser fiel com você mesmo, ninguém vai ser por você não. Às vezes o problema não é nem só quanto que você gasta. Às vezes a gente pode olhar também para os nossos recebimentos. O que é isso? Será que eu consigo hoje, dentro de casa, com a minha esposa, com um filho, sobrinho, primo, tio, pai, mãe, algum tipo de renda extra? Às vezes tem alguma oportunidade para a gente conseguir alavancar a nossa receita do nosso meio e não só focar no corte de despesas. Fica um pouquinho aí atento a esse lado também para a gente conseguir ponderar esses dois lados. Vamos lá, refletiu? A gente viu se está sobrando, se está faltando dinheiro no final do mês? Vamos colocar metas. O que é isso? Quero sobrar ou quero guardar X reais todo mês. Vamos fazer esse acompanhamento, que nem eu falei. Se você não cumprir esse objetivo ou essa promessa com você mesmo, isso daí vai ser um caminho sem volta. Ninguém vai fazer isso por você. Então, se a sua meta é comprar uma casa ou fazer uma viagem e eu preciso guardar X, R$100 por mês, se você não cumprir esses R$100 por mês, ninguém vai vir fazer isso por você. Estabeleceu as metas? A gente vai ter que fazer agora pontos de controle. O que é isso? Vamos combinar assim, ó, todo fechamento de mês você senta, olha para todas aquelas anotações, joga tudo ali e faz toda aquela reflexão que eu te falei. Então, um ponto de controle é você colocar datas, que isso seja recorrente no seu dia a dia. Coloca na sua agenda, coloca ali, entra na sua agenda do celular e coloca fazer fechamento mensal de finanças, ou fazer fechamento financeiro, uma vez por mês. Isso daí vai te lembrar que você precisa, eu preciso olhar para mim, olhar para minhas finanças para ver se eu estou no caminho correto, tá bom? Isso daí é uma outra dica para você não se perder. Colocou essas metas, fez os pontos de controle, tá atingindo? Comemore, isso daí é muito importante, porque isso daí vai te motivar a guardar ou evitar que gaste mais cada vez mais. Então, você tinha uma meta de guardar, eu economizar R$100, isso daí você conseguiu, você merece. Comemore de alguma forma no próximo mês. Peça uma pizza, combine algum encontro, faça alguma coisa, mas comemore isso, porque isso daí vai reforçar o seu cérebro de que você consegue e vai fazer com que você corra atrás cada vez mais. Então vamos lá, pessoal, para a gente
encerrar esse segundo bloco, tá? Que ele fica um pouco mais pesado, ele é um pouco mais complexo. Então a gente fez o nosso planejamento, a gente registrou todas as nossas dívidas, a gente agrupou aonde elas estão, a gente avaliou quais são, o que vai fazer com que você pense ou reflita no dia a dia. Ele vai te ajudar a estabelecer prioridades. Então, se a sua prioridade é fazer uma viagem daqui a um tempo ou comprar uma casa, ele vai te ajudar a ir nesse caminho e vai te tirar, às vezes, alguns desvios que possam surgir. Ah, será que eu posso ir fazer uma viagenzinha rápida aqui nesse meio do caminho? E aí você vai começar a andar contra o que você estava planejando. Então, isso daqui vai te dar um foco, vai te dar uma prioridade e vai te ajudar bastante. Então vamos lá, pessoal, para o nosso terceiro bloco, ou terceira dica aqui, para a gente dar continuidade no que a gente vem conversando. Tá sobrando dinheiro, a gente fez aquele nosso planejamento, agora o que eu faço? Quero investir ele. Aonde eu invisto, Ricardo? Então hoje a gente tem diversas maneiras de investir nosso dinheiro. As mais famosas hoje em dia são poupança, é aquela que mais vem à cabeça de todo mundo, que está na cabeça do brasileiro há sei lá quantas décadas. Ela é a melhor? Não, ela é a pior. Por quê? Porque hoje ela é a que paga a menor taxa para você de juros, que é aquela recompensa lá que eu te falei. Então, ela é a que está na cabeça de todo mundo, porém não é a que vai te trazer o melhor rendimento, tá bom? Por onde eu começo então? Então eu vou trazer alguns nomes aqui. Primeiro nome, Tesouro. O que é isso, Ricardo? Tesouro. Nada mais nada menos é o seguinte, você está emprestando dinheiro para o governo e ele vai te pagar uma taxa por isso. E como que eu faço esse investimento? Fala com o gerente do seu banco, chega na mesa e fala: eu quero investir no Tesouro Direto, me ajuda. A partir daí ele vai te ajudar, as taxas são baixíssimas, os rendimentos são ótimos e você vai ficar num investimento que é bem seguro, que é o governo. Se o governo não te pagar, estamos com um problema maior. As dívidas não vão ser só o único problema. Se o governo deixar de te pagar, o problema é muito maior. Vamos lá, um outro investimento que é super tranquilo e fácil de fazer e tem um rendimento legal hoje. É o CDB, Certificado de Depósito Bancário. O que é isso? Nada mais, nada menos, você está emprestando dinheiro para o banco e o banco vai fazer o que quer com o seu dinheiro, vai emprestar para outras pessoas e tudo mais. E ele vai te dar uma remuneração, ele vai te pagar uma taxa por isso. Os CDBs têm riscos baixíssimos, então se você pegar hoje grandes bancos, né, grandes instituições, o risco deles quebrarem é bem baixo. E o rendimento que eles trazem é muito melhor do que uma poupança. Então, isso daí é um segundo tipo de investimento legal para você fazer. Como que você faz? Aciona lá o seu gerente do banco, quero investir no CDB do banco tal, ou quero investir no CDB, me fala quais tem. Ele vai te trazer aí diversas opções. Isso daí é uma segunda opção. Tem um terceiro tipo de investimento que é legal, tranquilo. São siglas também, LCI. O que é isso? Letra de Crédito Imobiliário. E tem o LCA, Letra de Crédito do Agronegócio. O que é isso, meu Deus? Nada mais, nada menos é o seguinte, você vai entregar seu dinheiro para o banco e o banco ele é obrigado a investir em participações ou empréstimos que fomentem, né, que alimentem o negócio do agro ou o negócio imobiliário. Você não precisa entender muito bem o que tem por trás, mas a grosso modo você está emprestando dinheiro para o banco e o banco obrigatoriamente vai ter que direcionar esse tipo de investimento. Ele é isento de imposto de renda, então ele tem taxas bem atrativas. Como que a gente faz? Vai no gerente do banco, fala para ele, quer investir no LCI, quer investir no LCA. Ele vai te direcionar e vai te explicar todo passo a passo como fazer. Não é nada complexo, não é nada tão difícil, então fiquem super tranquilos em relação a isso. Existem também uma outra forma de investir dinheiro que é em fundos de investimento. Aí são grupos de investimento que você coloca seu dinheiro e aí eles trabalham de alguma forma para trazer um melhor rendimento.
Mas, trazendo aqui numa ordem de custo-benefício, como que eu vejo hoje numa ordem para a gente pensar em bons investimentos? Que seja um custo-benefício atrativo, não tenha tanto risco, principalmente para quem está iniciando. Tesouro Direto, que eu comentei, os CDBs, que são aqueles empréstimos que eu estou dando dinheiro para o banco, os LCIs e LCAs e, por último, aí são os fundos de investimento que eu comentei, tá bom? É importante para todos esses investimentos existem por trás um fundo garantidor de crédito. O que é esse fundo garantidor de crédito? Ele garante que caso a instituição quebre, ou seja, se você emprestou dinheiro para o banco e o banco quebrou, ele vai te garantir até R$250 mil por CPF. Então, se você emprestou para o banco R$300 mil, que é uma quantia absurda, você está coberto em 250 mil, mas você precisa confirmar com o seu gerente do banco se esse tipo de investimento que você está fazendo está coberto pelo FGC, Fundo Garantidor de Crédito, tá bom? Então vamos lá, vou mostrar para você por que o tempo vai jogar sempre a nosso favor, ele é o nosso aliado. Eu vou pedir aqui para o editor ou a editora projetar aqui os grandes números e eu vou guiar vocês por que ele é nosso aliado, por que é importante a gente começar, nem que seja começar com pouco hoje, do que esperar para começar grande lá na frente. O que acontece? Eu vou trazer aqui grandes exemplos. Então, ali em cima a gente vê, começando hoje, um investimento de 20 anos, por exemplo, que são 240 meses, há uma taxa de juros mensal aqui de 0,5%. Se eu colocar R$300 todos os meses durante esses 20 anos, eu vou juntar lá no meu valor futuro, eu vou ter R$139 mil. Tá. Para eu ter esses mesmos... Agora, aqui no outro lado, esperando um ano para começar. Agora, para eu ter esses mesmos R$139 mil daqui 20 anos, só que eu esperei um ano para começar. Eu não vou poder mais pôr só 300. Eu vou ter que pôr 327 todos os meses. Olha o impacto que isso causou em 19 anos. Quase 10% a mais por eu ter esperado um ano para começar. Então o tempo joga muito a seu favor. No bloco de baixo, eu fiz um outro exercício que é o seguinte. Começando hoje também um investimento de R$300 por 20 anos, eu vou chegar lá naqueles mesmos R$139 mil. Aí as pessoas às vezes se perdem falando, hoje eu recebo muito pouco, não vale a pena eu começar a investir, eu vou esperar ganhar mais para eu começar a investir. E aí a pessoa vai esperando, passaram 10 anos, que é o bloco do lado ali, começando daqui 10 anos, e você vai começar a colocar não 300, você vai colocar 600, você vai colocar o dobro. Olha só quanto que vai juntar no final, R$98 mil versus 139. Então, mesmo dobrando o valor que você tinha investido, você vai ter muito menos dinheiro. Você tem aí quase R$40 mil a menos. Então, eu trouxe aqui esses exemplos para mostrar para vocês. O tempo é aliado. Comece pequeno, comece hoje, comece o quanto antes, tá bom? E eu vou deixar aqui também com vocês, eu vou pedir para a edição deixar 2 links importantes que são super didáticos e super confiáveis, que são links do Banco Central do Brasil. Um primeiro link é um programa de cidadania financeira. Esse programa de cidadania financeira ele traz bastante aulas, é um tema bem fácil, eles têm alguns vídeos que ajuda bastante a fazer todo esse exercício que eu comentei com você. Então eles têm um passo a passo, entra lá. É um site extremamente confiável do Banco Central e também tem um outro link, ele fica também dentro do bloco da cidadania financeira, é a chamada calculadora do cidadão. O que é isso daí? Ele vai te ajudar a fazer alguns cálculos, ele tem alguns temas ali, quero juntar tanto cada mês, quero ter tanto daqui X anos, e ele vai te
dar alguns números para isso te ajudar no seu dia a dia e você conseguir ter um pouquinho de metas aí na sua rotina financeira, tá bom? Bom, pessoal, era isso que eu tinha de mensagem para vocês. Espero que eu tenha conseguido ajudar. Eu tenho um carinho enorme pelo Santo Antônio, vim aqui de coração aberto para falar com vocês. Qualquer dúvida, chamem a Camila, a Marina, o Eduardo, o time da Manacai, que está fazendo um trabalho aí junto com toda a liderança do Santo Antônio. Se vocês tiverem alguma dúvida, fiquem super à vontade. A mensagem que eu queria deixar aqui é: comecem, gente. Escolham alguma das dicas que eu dei e comecem. Não dá para às vezes sair implementando tudo de uma vez, mas comece aos pouquinhos. Vai lá, dá um pequeno passo, dá um primeiro passo. Se a gente não der esse primeiro passo, ninguém vai fazer isso por nós e vai cada vez mais dificultar o nosso atingimento aí de grandes metas ou grandes sonhos na nossa vida, tá bom? Um beijo para vocês. Espero que vocês tenham gostado aí um pouquinho do conteúdo. Até mais.